E aí galera, beleza? Vamos começar mais uma aula de ciências. Então já se organiza aí, eu vou me arrumar aqui, porque eu vou com o seu cabelo todo. 2 horas depois. Tá ali. Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre reprodução dos seres vivos, mas o assunto ele vai ficar um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque na aula passada a gente falou que a reprodução é um mecanismo que todos os seres vivos eles praticam e que a reprodução ela é esse mecanismo que todos os organismos, seres vivos praticam para garantir a perpetuação da espécie. O que é a perpetuação da espécie? A permanência dessa espécie. A gente sabe que existem alguns animais que duram muito tempo, né? Um exemplo aí é a tartaruga, que vive muitos anos. Mas ela vive para sempre? Não. A gente só conhece a tartaruga, por quê? Porque essa espécie foi reproduzindo e tá aí os exemplares dela até hoje. Então a reprodução, ela garante a permanência, ou seja, a perpetuação da espécie. Beleza? A gente viu também na aula passada que existem dois modos de reprodução. Reprodução assexuada e a reprodução sexuada. E aí gerou uma polêmica, teve uma galera que deu uma viajada aí, me perguntou algumas coisas e hoje eu trouxe esse vídeo para esclarecer melhor sobre esse tema e trabalhar também alguns tipos dentro dessa reprodução assexuada e reprodução sexuada. Vocês se lembram que a reprodução sexuada, ela garante a variabilidade genética. Ela nada mais é do que a garantia da permanência, da sobrevivência dessa espécie caso ocorra alguma mudança no meio ambiente. Vamos pensar um exemplo, peraí. Vocês sabem que eu gosto muito de lhama, essa aqui é uma alpaca mais cerva. Então imagina a alpaca macho encontra a alpaca fêmea e eles vão se reproduzir. Todas as alpacas, elas vão ser iguais? Não, elas vão ter coloração diferente na sua, né, no pelinho bonitinho. Então a variabilidade genética, a gente consegue observar isso através da variedade de cores, de formas. É da mesma espécie? O filho da alpaca é uma alpacazinha? É, mas ele é igual ele é igual a alpaca mãe ou alpaca pai? Não. Por quê? Porque ele carrega metade da genética do pai e metade da genética da mãe. Então esses novos indivíduos, eles apresentam uma carga genética mais diversa. Tranquilo? A variabilidade genética, ela basicamente ela vai servir para sobrevivência. Ela garante a sobrevivência das espécies. Justamente porque as espécies elas vão ser diferentes, mesmo sendo do mesmo grupo, vão apresentar características diferentes. Tranquilo? Então, a reprodução sexuada, vocês se lembram que é a troca de gametas, né? Aí outro problema que surgiu é reprodução sexuada, ela precisa ter o contato entre dois organismos, dois indivíduos? Não necessariamente. Existem algumas espécies de animais e de plantas, sim, plantas que se reproduzem de forma sexuadamente, ou seja, ocorre a troca de gametas, mas que não tem um contato entre dois organismos. Então, tudo isso e muito mais você vai conferir na aula de hoje. Até peguei minha planta, que inclusive ela tá morrendo. Você está focando, meninas, tudo bom? Ó, morrendo. Tomara que a pessoa que me deu essa planta aqui não veja esse vídeo. Mas eu peguei a minha plantinha pra explicar pra vocês justamente a questão da reprodução assexuada e sexuada que acontece nas plantas. É, exatamente. Ou vai me dizer que você nunca pensou como que as plantas que não possuem sementes se reproduzem? Não fala sério. Essa plantinha aqui, por exemplo, que eu esqueci o nome dela, era para ser uma suculenta, mas ela já tá seca, né? Enfim, essa plantinha aqui, ela não tem semente, mas como que ela se reproduz? A gente vai aprender agora. Nós vamos ver a reprodução assexuada das plantas, que ela é muito mais comum nas plantas do que nos animais. Tranquilo? E ela vai acontecer de duas formas, vegetativa ou por brotamento. A gente vai ver aí que algumas pessoas gostam de falar por brotamento, mas a palavra certa é vegetativa, que significa a capacidade da planta de, através de pegar um pedacinho dela aqui e plantar em um outro lugar, em outro vasinho, e nascer outra plantinha dessa. Eu tenho certeza que a sua mãe ou a sua avó, alguém aí da sua casa é especialista nesse tipo de reprodução com as plantas aí, que é a famosa mudinha,
Quando a pessoa vai lá, pega uma parte da planta e esse pedacinho da planta, quando enxertado novamente no solo, plantado novamente, ele é capaz de reproduzir uma outra plantinha. Ele vai crescer uma mesma plantinha dessa aqui. Então, na reprodução assexuada nas plantas, o primeiro tipo é a reprodução vegetativa ou por brotamento, mais conhecido como as mudinhas, beleza? E aí tem outra reprodução também, que é a reprodução por esporos. Esporos, ele é uma estrutura que é capaz também de gerar uma outra plantinha. Não é uma parte, tá? Não é o pedaço da planta, mas é uma estrutura. E a gente vai ver que nas samambaias existem esses esporos. Quem tiver samambaia em casa, procura aí. Depois eu vou deixar a foto em algum lugar dessa tela aqui para mostrar para vocês aonde que fica esses esporos. Então eles vão voar e eles vão encontrar um outro lugarzinho lá e vão conseguir reproduzir, se reproduzir e gerar mais uma samambaia, tranquilo? É claro que esse processo ele é muito mais complexo, mas eu tô resumindo aqui para vocês, porque o que interessa a gente saber é que dentro da reprodução assexuada das plantas, existem dois tipos mais comuns, que é a vegetativa, que eu expliquei para vocês, que é a parada da mudinha, tira um pedacinho da planta e ela vai crescer, outra plantinha dessa, e por esporos, que é uma estrutura da própria planta que ele vai ser capaz de gerar outra plantinha, outra samambaia, tranquilo? Agora temos a reprodução sexuada. Lembra que eu falei para vocês que na reprodução sexuada acontece a troca de gametas, né? Deixa eu guardar a planta aqui que ela tá pesando, ela vai cair. Que na reprodução sexuada acontece a troca de gametas, né? Pois é, mas não significa que vai acontecer o contato entre os dois corpos. Então, nas plantas, sim, as plantas, elas também fazem reprodução sexuada. Presta atenção. Essa plantinha aqui, ela vai fazer reprodução sexuada? Não, o tipo dela é reprodução assexuada. Existem outros tipos, outras espécies de plantas que aí sim vão fazer a reprodução sexuada, tranquilo? Não confunde não. Tá, mas como que acontece então a reprodução sexuada nas plantas? Ela vai acontecer dentro da flor. Então todas as vezes que você agora observar uma planta e ela tiver flor, você sabe que a flor ela é a estrutura de reprodução daquela planta. E como que acontece? Como que eu vou identificar isso? Existem dois tipos de flores. As flores completas, que elas são chamadas também de hermafroditas, porque elas possuem tanto a estrutura masculina quanto a estrutura feminina, e existem as flores que vão apresentar apenas a estrutura masculina e outras flores que vão apresentar apenas a estrutura feminina. Como que você identifica uma flor completa? Nessa imagem que eu coloquei para vocês, sabe essas anteninhas aí? O nome dessa antena se chama antera. Na ponta dessa antera vão estar presentes os pólens, que é a estrutura reprodutiva masculina daquela planta, certo? E aí, dentro, tá vendo que tem um corpinho como se fosse um vasozinho? Pois é, essa estrutura aí se chama estigma. Então, esse canozinho, né, que parece um vasozinho, esse cano aí, ele se chama estigma. Dentro dele vão se encontrar o óvulo, que é onde ele vai ser fertilizado através desse pólen, beleza? Agora, como que acontece essa fertilização? O pólen, que é a célula reprodutiva masculina, ele é espalhado pelo vento ou através de insetos. Então, vamos supor que existe lá uma plantinha, uma abelha, que foi naquela planta, foi atraída por aquela flor que ela é muito bonita e tem o néctar que ela quer. A gente sabe que as abelhas, elas sempre vão procurar as flores e tudo. Beleza. E aí, quando ela vai procurar o néctar da flor, ela acaba esbarrando na antera, gruda ali o pólen nela, lembra que o pólen fica na antera, e aí quando ela tá lá procurando o néctar dela, ela encosta no estigma, e aí os pólens caem dentro desse caninho e vão encontrar o óvulo, e ali ele vai ser então fertilizado. Pode acontecer também através do vento.
Mas, inclusive, existem muitas campanhas de proteção às abelhas, às borboletas e a outros insetos, justamente porque eles fazem um papel fundamental na reprodução das plantas, porque eles carregam esses pólens através das suas estruturas, das patas e das asas, e vão fertilizando as outras plantas também. Eu não sei se vocês já viram, mas é um fenômeno que acontece com muita frequência e é muito bonito. Algumas flores que elas são mais coloridas do que as outras. Tá tudo no mesmo galho, no mesmo ramo, mas aí uma pétala vai ser diferente da outra, ou vai ser metade de um jeito, metade de outro. Então, tudo isso é por causa da polinização. Ocorreu aí tanto através do vento quanto através dos insetos, que é o jeito mais comum e mais eficaz também. Então, para fechar esse conteúdo de reprodução sexuada nas plantas, você precisa saber que ele acontece dentro das flores. E existem dois tipos de flores: flores hermafroditas e flores que só possuem a estrutura masculina ou feminina. Vocês já sabem também como identificar. A flor masculina, ela só vai possuir aquelas anteras, né, que parece uma anteninha. Já a flor feminina, que é só feminina, ela vai apresentar apenas o estigma, que parece um cano, lembra também um vaso. Lá dentro vai ter o óvulo. Ai, gente, que fofinha, tão linda gravando aula, né? Pois é, valoriza esse vídeo, curte aí pra saber que você assistiu essa aula, tá? Tranquilo? E na próxima aula tem mais. Se você não entendeu alguma coisa, volta ao vídeo. Se ficou com dúvida aí, nossa, você falou, eu não entendi, manda um recadinho no zap, tá? No horário de aula, por favor, muito obrigada. E na próxima aula nós vamos falar sobre a reprodução assexuada e sexuada nos animais, beleza? Então é isso, tchau, obrigado. Não esqueça de olhar direitinho as instruções, seguir as instruções que tá lá na plataforma, tá bom? Tchau, obrigado.